Agora, vale perguntar, e aqui é meu último movimento, para a gente abrir para a parte das perguntas, vale perguntar quais eram as motivações espirituais por trás dessa aposta na síntese entre ciência e história. Porque, basicamente, o que a gente tem aqui? Quando há uma crítica a qualquer tipo de ideal metafísico e teológico, o que sobra? A natureza e a história. Sobra a natureza para a gente entendê-la e, no que diz respeito à sociedade, sobra a história, o desenrolar da história. Isso é o que fez a sociologia tão relativista ou tão historicista. Ela é relativa à história e compreender as causas e os fenômenos da ascensão e queda dos processos sociais é entender a história. Então não sobra mais nada. Não sobra espaço para Deus, não sobra espaço para teleologia, ou seja, propósito para alguma coisa, mas tem um porquê dessa aposta na natureza e na história. Tem uma explicação, e é o que eu chamo de espiritual, e é de cunho religiosa mesmo, para dar, eu ditar o tom dessa fé que a sociologia tinha na ciência para explicar os processos históricos. E aí eu abro um parêntese aqui, que é até o Bob Haudsworth, que fala sobre o perigo, desde que o Max Weber publicou a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e todas as leituras que foram feitas depois daquilo, é que existe um perigo muito grande de você misturar a análise econômica e social com religião. As pessoas não gostam muito. Até porque o método, junto com o método científico moderno, vem o ideal de neutralidade, de ausência de religiosidade, e etc. Mas, apesar disso, não é possível a gente abrir mão dessas pressuposições religiosas ou de patos, posturas, atitudes que são eminentemente de cunho religioso e que estão misturadas no processo social. Eu vou explicar por quê. Quem comenta sobre isso é o John Witt Jr., que ele é um professor de Direito na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e ele é um comentador da obra do Doivert. O Doivert escreveu um pequeno livrinho sobre as instituições sociais, a gente vai usar ele depois para falar sobre Estado, família, comunidade, mas ele escreveu um artigo introdutório falando sobre o desenvolvimento da teoria social do Doivert. E essa ideia de analisar o fundo dos movimentos históricos a partir de um ponto de vista religioso é doivertiana. Olha o que ele fala, mas não é só do Doivert, ela é reformada, ela é calvinista, por isso que ela nos interessa. Toda a teoria social do Doivert, toda a teoria social, Doivert argumentará, é inevitavelmente fundada sobre certas crenças religiosas, toda a teoria social. Essas crenças moldam uma compreensão geral da origem, natureza e propósitos das sociedades e comunidades como um todo e das várias instituições que a preenchem. Elas também provêm um critério real para distinguir entre as instituições legítimas e ilegítimas e entre as relações apropriadas e inapropriadas ao longo dessas instituições. Qual que é a hipótese do Doivert? É que por trás de toda teoria, não só social, mas também social, existem crenças religiosas. Existem confianças últimas em alguma coisa, pode ser em Deus ou pode ser em qualquer outro elemento da realidade, que vão nos dar os critérios para a gente julgar se uma instituição é legítima ou ilegítima, se um tipo de relação é apropriado ou inapropriado. Pense, por exemplo, na confiança última, na confiança transcendental que um comunista tem na tomada dos meios de produção pelo proletariado, a nova sociedade que isso vai dar lugar e todos os novos processos que isso vão desencadear nas relações familiares, pessoais e de trabalho. Tem uma confiança última nisso. E essa confiança última, que é de cunho religioso, ela molda ou ela dá os critérios para julgar o que são as relações apropriadas ou inapropriadas, ou instituições legítimas e ilegítimas, à luz desse horizonte para onde eu quero chegar. Ou numa crença também eminentemente liberal em economia, em que a iniciativa privada é o único e último critério para julgar todas as iniciativas econômicas, há um horizonte ao qual se quer atingir e com isso vai se julgar a legitimidade, a ilegitimidade ou a adequação e inadequação de qualquer tipo de barreiras no lugar. Isso é de cunho religioso e a gente vai explicar por quê. Nem a sua ênfase, então essa é a ideia do Doivert, eu vou explorá-la mais, mas nem essa ênfase nessas crenças básicas, nem que elas caracterizam, nem sua caracterização, está errado aqui, delas ficam muito distantes das tradicionais formulações de João Calvino, Johannes Althusius, Hermann Bavinck e Abraham Kuyper.
nós vamos percorrer o pensamento sociológico deles nos próximos encontros. No entanto, Doivert vai além dos seus predecessores, movendo as suas crenças para além do discurso teológico. Para ser um efetivo fundamento para todo o trabalho teórico, incluindo a teoria social, essas crenças têm de ser partes integrais de uma visão de mundo calvinista mais ampla. Qual é a diferença? Então, com isso, defendendo que tem compromissos religiosos por trás de toda a teoria, o Doivert não faz nada de novo que o Kuyper, o Calvino, o Althusius já não tinham feito. Só que todos eles moveram-se dentro da teologia. Doivert não era um teólogo. Doivert era um advogado, ele era um jurista. E ele move essa crença fundamental do aspecto religioso para um discurso mais político ou para um discurso mais científico, porque ele vai dizer, e aqui é o uso da ideia de calvinismo para além da doutrina da salvação, é que o calvinismo, a fé cristã no molde calvinista, ou nas formulações do calvinismo, ela fornece os meios para a gente pensar os desdobramentos da fé cristã em todas as áreas, e por isso ela poderia se desvincular da teologia e colocar-se na sociedade em pé, sozinha. Um exemplo disso, um exemplo de como isso é feito, é o Bob Haldsworth. E aí eu vou falar um pouquinho dele, abrir um parêntese. Lembra que a gente está falando da história da sociologia. Não se esqueça disso, está acabando. E por que todo aquele desenvolvimento, as revoluções, a aplicação do método científico na sociedade, o que está por trás disso? Religião. Mas eu não expliquei qual que é ainda. Mas eu quero dar um exemplo bem posterior, 1979, da análise desse economista. Ele é um economista holandês, deu aula na Universidade Livre de Amsterdã, ocupou cargos políticos lá na Holanda, arrumou briga no partido em que ele fazia parte. Em um determinado plebiscito lá, queriam colocar, na época da Guerra Fria, queriam colocar uma base aérea americana no território holandês com mísseis virados para a União Soviética, e ele foi contra, e aí expulsaram ele do partido. Ixi, um rolo, ele era zica. Foi obreiro do Labri, ajudou a treinar um obreiro do Labri do Brasil, que é o Rodolfo Amorim. Então, assim, um homem de muitas facetas, e um economista. Esse livro, Capitalismo e Progresso, é uma análise do capitalismo, mas não é uma análise do capitalismo, uma análise crítica, tal como a marxista ou outras análises. Mas é uma análise dessa natureza religiosa que eu falei para vocês que o Doivert faz, porque ele é um doivertiano, observando que o que está por trás do capitalismo ou da sociologia é justamente uma fé no progresso. E aí ele dá um exemplo para a gente de um raciocínio muito comum sociológico, mas que a gente nem percebe que está errado, e o que está por trás dele é religião. Veja o que ele diz. Quando tentamos descobrir as causas do acúmulo de problemas nos nossos dias de hoje na sociedade ocidental e tentamos estabelecer com esses os problemas que são mutuamente interdependentes, logo percebemos que, em ampla medida, eles estão relacionados às estruturas sociais. Normal. O problema da pobreza, a estrutura, né, familiar, falta de estrutura, de capacidade educacional do Estado, ou então problemas ambientais, as indústrias, falta de regulação do Estado. A gente interrelaciona os problemas e as nossas dificuldades com as próprias estruturas da sociedade. Todo mundo faz isso. Todas as tentativas de mostrar do racismo aos problemas ecológicos, questões estruturais ligadas à sociedade. Ok. De fato, essa relação tem levado à concepção amplamente apoiada de que a causa real dos nossos problemas encontra-se na estrutura equivocada da nossa sociedade e que, nesse sentido, a maioria desses males seria rapidamente eliminado se nós simplesmente tivéssemos a coragem de substituir a atual estrutura da sociedade por uma melhor. Revolução. Então, se o problema da pobreza, o problema ecológico, o preconceito, eles dizem respeito a estruturas arraigadas na nossa sociedade, o que a gente tem que fazer? Revoluções. Novas revoluções industriais, revoluções verdes, ou o ecoanarquismo, revoluções afetivas, e a gente tem que mudar, tomar coragem de mudar, porque mudando a sociedade, a gente vai eliminar esses problemas, correto? É um raciocínio absolutamente comum, corriqueiro, e está por trás de toda a militância social. Bob Haldsworth vai mostrar que tem um problema nisso. Estamos tão acostumados a esse tipo de argumento que geralmente não notamos a fraqueza inerente na sua lógica. Primeiro, nós separamos o sistema econômico, e ele vai dar um exemplo partindo da pobreza, né?
nós primeiro separamos o sistema econômico da nossa vida como um fator independente de nós. E depois atribuímos a culpa pelas dificuldades que nos cercam a esse fator. E finalmente nos iludimos na crença de que ficaremos completamente livres de punição ao enviarmos esse bode expiatório para o deserto. Então como é que fica, por exemplo, a análise marxista, claro, caricata, mas o que é? Você tem um sistema que propicia a desigualdade, que propicia a exploração e que é o sistema capitalista. Então o que a gente faz? A gente muda esse sistema capitalista e a gente vai conseguir uma nova sociedade. O que a gente está pensando? A gente está falando de um sistema como se ele não fosse parte ou resultado ou um entrelaçamento das nossas atitudes também. As pessoas que estão nesse sistema, os que compram, os que vendem e os compromissos que essas pessoas têm, os compromissos religiosos. Então a gente separa essa estrutura que a gente chama como o problema, que a gente pode chamar de bode expiatório, coloca a culpa nele e aí manda o bode para o deserto, é aquela imagem bíblica de Levítico, né, que você coloca o pecado do povo e manda ele embora, e o bode expiatório leva os nossos pecados e traz uma sociedade perfeita. Isso é uma crença religiosa, porque isso não tem ressonância com a realidade. Porque essa ideia de que estruturas existem pairando no ar, independentemente das relações dos indivíduos, inclusive vai contra a ideia da própria sociologia de não estudar processos individuais destituídos das suas relações sociais. Então não faz sentido falar sobre um sistema econômico, ou uma dominação econômica, ou um preconceito estrutural, ou como se fossem entidades soltas. Existem, mas são entidades ligadas a pessoas, e essas pessoas têm suas crenças religiosas, essas pessoas têm suas pressuposições, elas têm seus compromissos últimos do coração, e aí quando a gente lembra disso, e a gente percebe que não é só mudar, porque quando a gente faz esse tipo de análise, sabe aquela análise assim de, sei lá, de conversa de amigos, que tentam mudar o Brasil e vão falando, tinha que sair isso aqui, fulano, tinha que tratar isso aqui, resolve todos os problemas. Por que não acontece? Não é só falta de boa vontade. Falta boa vontade política, falta boa vontade econômica, falta boa vontade educacional. Não, a questão não é só boa vontade. Tem compromissos por trás. E aí o Hauser vai dizer, aí a gente começou a fazer uma análise mais profunda dos compromissos. A gente está fazendo a análise de compromissos religiosos, pressuposições religiosas. E ele vai explicar por que elas são religiosas. Na nossa reflexão, temos de penetrar num segundo nível, mais fundamental e profundo, subjacente às estruturas das sociedades. Um nível mais profundo que codetermina e molda essas estruturas. Esse segundo nível profundo só pode consistir nos motivos religiosos centrais que fundamentalmente direcionam uma cultura e sua sociedade. Esses motivos podem ser descritos como religiosos porque incluem esperança no futuro, a fé em Deus ou no homem, o amor por si ou pelos outros. Então, essa estrutura de fé, esperança e amor, ela é religiosa. É uma esperança numa nova sociedade, num novo sistema econômico, num novo sistema educacional. Ela é um amor a si mesmo, ao próximo, ou novos arranjos afetivos e amorosos. Essa fé ou em Deus, ou em alguma coisa que é divinizada ou sacralizada e que é intocável, pode ser um sistema econômico, pode ser iniciativa privada, pode ser o Estado. Esse tipo de postura, esse tipo de argumentação é de tipo religioso, é de tipo teológico, porque sacralizou, tem deuses e tem inimigos dos deuses também, e tem pecados sociais que não podem ser cometidos, e tem perdão social também, tem coisas que espiam o pecado social. Então toda essa estrutura é uma estrutura religiosa. Então fecha as parênteses aqui, eu quis só mostrar como que um cara, isso aqui são as 2 primeiras páginas da introdução do livro dele, que ele vai analisar toda a fé no progresso, como que está por trás, tanto da economia capitalista, das sociedades, da cultura como um todo, o seu apogeu, a sua queda e o que a gente pode mostrar como alternativa. Mas o que o Doiverd faz, o tipo de análise religiosa, é desse tipo aqui. E agora ele vai aplicar a sociologia, para a gente terminar. Auguste Comte, acreditava que a sociologia, se tornaria a ciência mais importante na hierarquia das ciências positivas. Ela traçaria o caminho para a felicidade de uma nova humanidade, que suspenderia
superaria, desculpe, o sangue e as lágrimas causadas pela ignorância de seus primeiros líderes. Isso aqui é um discurso religioso. Veja isso aqui, um novo caminho para a felicidade, para uma nova humanidade que superaria o sangue e as lágrimas causadas pela ignorância dos primeiros líderes, perdão de pecados e tal. Agora, para não falar que isso é coisa do Doiverd, eu separei um trecho do Comte, de um artigozinho que ele escreveu sobre considerações filosóficas sobre a ciência e os seus estudantes, de 825. Olha o que ele fala. Considerado no passado, as ciências libertaram o espírito humano da tutela exercida sobre ele pela teologia, pela metafísica, e que, indispensável à sua infância, tendia a prolongá-la indefinitivamente. Considerando no presente, elas devem servir, seja pelos seus métodos, seja pelos seus resultados gerais, para determinar a reorganização das teorias sociais. E consideradas no futuro, serão, uma vez sistematizadas, a base espiritual permanente da ordem social, enquanto dure a atividade da nossa espécie no planeta. É um discurso religioso. Isso no Comte é mais explícito. Comte tinha um catecismo positivista. Ele falava de templos e de reuniões positivistas. Isso é explícito. Tem um compromisso religioso com o que a ciência pode trazer, uma espécie de cientificismo ou um racionalismo ingênuo. E é exatamente isso que o Doiverd vai falar. Todo esse motivo da sociologia moderna era, assim, nada mais do que o inalterado motivo da natureza do ideal clássico de ciência humanista. Aquele que está lá no Bacon, em que ele vai falar de saber é poder, que se quando a gente controlasse toda a natureza, a gente ia controlar o destino humano, inclusive a gente venceria a morte, é uma esperança escatológica através da ciência. A sociologia apresenta o mesmo racionalismo otimista, mas os fundadores da nova ciência também lançam mão da abordagem histórico-sociológica do período da Restauração, que afirmava que a sociedade era um todo orgânico no qual os diversos relacionamentos funcionavam apenas como partes. Eles prontamente admitiam que estruturas constantes não existiam na sociedade e que os relacionamentos sociais tinham um caráter puramente histórico. Em particular, eles estavam convencidos de que a linguagem, a lei, a economia, a arte, a moral, a religião não podiam ser estudadas em abstrato, uma vez que podiam ser compreendidas apenas como facetas não autossuficientes do todo social, que se relacionam com umas com as outras mediante uma interação indissolúvel. Então, o casamento entre a aplicação de métodos científicos a uma ideia de inorexabilidade histórica, de que não tem como fugir desses processos históricos e não tem como abrir mão deles em nenhum processo transcendente, é o que movia, ou seja, a mola propulsora, ou a fé, ou o motivo base por trás da origem da sociologia, pelo menos. Então, nessas circunstâncias, ela pretendia dar continuidade à tradição racionalista do ideal clássico de ciência, acreditando que a ciência genuína procurava uma formação clara das leis universais que pudesse explicar os fenômenos particulares. A nova sociologia especulava que iniciaria pela primeira vez uma genuína ciência da história. A primeira vez que seria compreendida a história com H maiúsculo, essa história que é quase uma entidade que julga as pessoas, que cobra as pessoas. Ela é a primeira vez, então, que teríamos uma ciência genuína, autêntica dessa história, seria com a sociologia. Então, é sobre esse signo que a sociologia nasce. É sobre esse horizonte de possibilidades, de desejos, de objetivos que ela nasce, e com isso vai determinar também os seus limites. E os desafios que a gente tem para compreender a sociedade, ainda que com instrumentos limitados, repensar como que uma teoria social da realidade ou uma teoria sociológica pode dar para a gente os meios da gente se mover nesses processos sem cair nos seus reducionismos. Então, para terminar, podemos concluir que por trás das aplicações dos métodos científicos e dos processos históricos, existe uma crença básica na capacidade da racionalidade cientificamente conduzida de desvelar as leis fundamentais da vida humana em sociedade e mostrar o caminho para a completa realização de uma nova humanidade. Isso é religioso, isso é um projeto religioso. Era isso. Muito obrigado.